Atendendo a alguns pedidos, hoje eu vou falar novamente em como escrever um livro infantil. Encantar uma criança por meio da leitura é um desafio para muitos escritores. Ao contrário do que as pessoas pensam, escrever um livro infantil não é apenas imaginar uma história com personagens fofinhos e um final feliz. Atualmente, as crianças estão cada vez mais exigentes e críticas, e não é qualquer texto que prende a atenção delas. Ainda mais com os fortes concorrentes, o celular, o tablet, o videogame, o smartphone, entre outros aparelhos. Para lhe ajudar a construir uma bela história, preparei mais algumas dicas sobre como fazer um livro de história infantil. E listamos ainda as opções que os escritores têm para publicar o seu material. Confira tudo isso neste vídeo. Olá, eu sou Israel Fogel e você está no canal do Escritor de Sucesso. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Observe o mundo infantil. O primeiro passo para saber como fazer um livro de história infantil é conhecer e entender do que as crianças gostam. Para isso, pesquise e leia tudo o que faz sucesso entre as crianças para ter uma base importante sobre que caminho seguir. Ler outros livros infantis e procurar referências é a melhor forma de saber o que atrai as crianças e o que realmente as interessam nessas histórias. Leve em conta a faixa etária. Outra dica essencial para você começar a escrever um livro infantil é definir o público para o qual a sua obra será destinada. De acordo com a faixa etária dos leitores, você deve criar uma história para crianças já alfabetizadas ou em fase de alfabetização. No primeiro caso, é mais indicado usar imagens e texto de forma equilibrada, com estrutura e número de personagens maiores. Se a ideia é escrever para crianças em fase de alfabetização, use frases curtas, estrutura simples e abuse das ilustrações. Capriche no enredo. Depois de definir o personagem principal e os secundários, é importante pensar no ambiente em que os fatos acontecerão e a trama de forma que envolva a criança com a história. Lembre-se de que crianças gostam de se identificar com o personagem principal e viajar nas aventuras descritas no livro. Para gerar um maior envolvimento, a criatividade não pode faltar. Além disso, use a sua imaginação para deixar uma mensagem positiva, mesmo que não seja em um final feliz. Outra dica essencial sobre como fazer uma história, um livro de história infantil, é em relação à sua capa, visto que é um dos aspectos mais relevantes para conquistar as crianças. Afinal, é ela que vai atraí-las em um primeiro momento. Portanto, capriche no título e insira ilustrações bonitas e chamativas. Invista na publicação. Que tal criar um e-book da sua história? Isto é, a versão digital do seu livro. Essa é uma boa opção para novos escritores ou para aqueles que não dispõem de recursos financeiros para investir na versão impressa. Outra alternativa é enviar a sua obra para as editoras e esperar que alguma delas se interesse. Você também pode buscar por agentes literários que fazem a ponte entre as editoras e os escritores, ou procurar por empresas que trabalhem com pequenas tiragens, dando oportunidade aos escritores de primeira viagem.
Não subestime a inteligência da criança. É preciso que você veja as crianças como leitores inteligentes e pensantes. Por isso, não deixe de criar histórias envolventes e que façam com que as crianças possam desenvolver o seu intelecto. Evite enredos bobinhos e que possam negligenciar o desenvolvimento dos leitores, principalmente para crianças maiores, com a literatura infanto-juvenil. Crie personagens com os quais as crianças se identifiquem, desde as obras literárias infantis mais clássicas, como Peter Pan e O Pequeno Príncipe, passando pelos livros de Monteiro Lobato, que mostram o cotidiano de Pedrinho, Narizinho e Emília, até outros mais recentes, como a própria série Harry Potter. Todos eles têm algo em comum. As crianças são as protagonistas das histórias. E isso pode ser a peça-chave para o sucesso de um livro infantil. Afinal, as crianças poderão se identificar com esses personagens com a idade similar à deles, gerando mais proximidade e interesse pela obra literária. Utilize uma linguagem adequada para o público infantil. É preciso tomar muito cuidado com a linguagem adotada ao escrever um livro infantil. Evite palavras complexas para o universo das crianças ou expressões que possam ter duplo sentido e causar interpretações indesejadas. Também é importante fugir do uso frequente de gírias ou expressões do momento. Apesar de isso gerar certa proximidade para os leitores atuais, podem distanciar os futuros. Ou seja, a sua obra será datada e poderá não chamar a atenção de uma criança daqui 10 ou 15 anos, por exemplo. Aplique a técnica da jornada do herói. A jornada do herói, como nós já conversamos aqui, é uma técnica desenvolvida por Joseph Campbell com uma narrativa na qual o personagem principal percorre por 12 etapas. Nessa sequência, o protagonista passa de alguém comum para um herói, percorrendo um longo caminho. Essa técnica é aplicada em diversas obras, inclusive em animações de sucesso dos estúdios da Walt Disney, por exemplo. Dê valor aos personagens secundários. Em qualquer narrativa infantil, o uso de personagens secundários se faz necessário, pois eles servem de escalada para as aventuras do personagem principal. Na própria metodologia da jornada do herói, Campbell aponta a importância dos personagens secundários, sobretudo os aliados e inimigos, que convivem com o protagonista ao longo do desenvolvimento da trama. Portanto, não esqueça de também valorizá-lo na história. Escrever um livro para crianças é um desafio muito grande, principalmente pela ascensão da tecnologia, com equipamentos que disputam a atenção com a leitura. Desse modo, é fundamental, então, conhecer profundamente o universo e gosto da criança, além de utilizar técnicas de linguagem e escrita para atraí-las. Bem, por hoje é só. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se, dê um like, ative o sininho e compartilhe em sua rede social. Para ganhar gratuitamente um e-book com os passos básicos para escrever um livro, vá até a descrição desse vídeo e faça o download do livro Transformando Suas Ideias em Livros. Um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.